Graça e paz, povo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Em especial a Igreja Batista no Jardim Itatiaia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha nos tocar. Que o Espírito Santo de Deus venha usar a minha vida para abençoar a sua vida nesse momento. Estamos ainda isolados, confinados, em isolamento social, mas vivendo o propósito de sermos igreja, por estarmos ligados na fé em Cristo Jesus e assim estarmos ligados uns com os outros. Queridos, eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, para trazer ao seu coração uma mensagem do Senhor. E hoje eu quero trazer a terceira parte da mensagem, cujo tema é o Deus que trabalha através da doença. Eu já preguei sobre esse tema 2 vezes, na primeira parte e na segunda parte. Deus colocou no meu coração para compartilhar com você que o Deus que trabalha através da doença é o Deus que trabalha para primeiro abrir os nossos olhos, para que nós possamos contemplar e valorizar situações importantes da nossa vida. Deus trabalha através da doença também para abrir a nossa boca, para que nós possamos testemunhar da nossa fé, para que nós possamos ser portadores de boas notícias e para que nós possamos simplesmente desabafar na hora da adversidade, buscar ajuda, falar dos nossos problemas e assim recebemos a ajuda daqueles que nos cercam. Nessa tarde eu quero falar com você sobre o Deus que trabalha através da doença, abrindo os nossos ouvidos e a nossa mente para entender aquilo que Ele quer falar conosco. Deus é um Deus que fala conosco. E eu quero ler primeiro aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, o texto base dessa meditação. Eu quero ler o versículo 8, do versículo 8 ao 11, que diz assim: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Queridos, as coisas não aconteceram inicialmente como Naamã esperava. Naamã, ele precisava do agir de Deus e ele esperava que o agir de Deus acontecesse de uma maneira que ele imaginou que aconteceria e não aconteceu do jeito que ele esperava. Por quê, queridos? Porque Deus não é obrigado a agir da maneira como nós sempre queremos. Deus é um Deus que age muitas vezes de maneira enigmática, misteriosa, de uma maneira que nos surpreende, mas o que nós precisamos entender e nunca duvidar é que o nosso Deus sempre agirá para nos abençoar quando nós o buscarmos. Deus abençoa Naamã. A história de Naamã é a história de um homem que era leproso, estava debaixo de uma opressão imposta sobre a sua vida através de uma enfermidade, mas ele buscou a Deus pela fé e recebeu a sua cura. Essa é a história desse homem. E nós estamos aqui já há algum tempo recebendo da parte de Deus muitas lições que o Senhor nos traz nesse episódio. E o Senhor quer falar conosco hoje que Ele é o Deus que fala. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. É interessante que Naamã foi procurar a ajuda de Deus em Israel e ali havia um profeta. Ali havia um profeta chamado Eliseu. E a palavra de Deus nos revela que Eliseu, ele falou com o rei de Israel no momento que o rei de Israel ficou preocupado, no momento em que soube que Naamã estaria indo a Israel para buscar a sua cura. E Naamã viu que o rei se preocupou ao ponto de rasgar as suas vestes e disse: Rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa esse homem vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Deus fala através de pessoas, Deus fala através dos seus profetas, e Deus tem levantado profetas nesse tempo para falar e transmitir o seu recado a toda a terra. Deus tem falado com muitas pessoas sobre arrependimento. É tempo de olharmos para esse momento marcado por pandemia,
marcado por essa opressão imposta por uma doença sobre a terra, e entender que é tempo de se arrepender, é tempo de se humilhar diante de Deus. Deus está chamando muitas pessoas ao arrependimento. Deus também está usando esse momento de pandemia para que muitos se voltem para Ele e reconheçam que Ele é o Deus Salvador, que Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo para salvar a todos que estavam perdidos. É tempo de se converter a Deus. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez essa pandemia esteja sendo uma oportunidade que Deus está te dando para ouvir a voz dEle, em que Ele está dizendo a você: eu sou o teu Salvador, eu te salvei dos seus pecados. Abra o teu coração, entrega a sua vida para mim e eu entrarei com salvação. O Senhor está falando talvez para muitos nesse tempo, e eu quero aqui dizer de forma mais específica para a igreja. Com certeza Deus está dizendo para a igreja: igreja minha, é hora de orar mais, é hora de buscar a minha face. O que o Senhor diz para mim e para você como igreja? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas firmes e ocultas que não sabes. Deus está falando, Deus fala através de pessoas, mas será que muitos estão ouvindo a voz de Deus? Será que muitos estão dando atenção ao que Deus está falando? Mas quando a situação, queridos, envolve muitas vezes uma dureza de coração, Deus, Ele também fala através das adversidades, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através da doença, né? Deus estava falando com Naamã através da sua doença. Deus queria ter um relacionamento íntimo com Naamã. Deus queria atrair o coração de Naamã para ele. E talvez Naamã nunca buscasse a Deus se por trás da sua busca não estivesse uma doença ali trabalhando e motivando essa busca pelo Senhor. E muitas vezes é assim na vida de muitas pessoas. Coisas aparentemente ruins e negativas precisam acontecer para que elas comecem a dar atenção a Deus e comecem a buscar a Deus e comecem a ouvir a voz de Deus. Deus queria mostrar para Naamã que o mesmo Deus que permite a doença é o Deus que tem todo o poder para remover a doença e destruí-la por completo. Deus fez uma grande obra na vida daquele homem. Deus não queria apenas curar Naamã, Deus queria ter Naamã com ele como seu servo, o servindo e o adorando e o reconhecendo como Deus. Queridos, o que muitas vezes nos impede de ouvir a voz de Deus? O que muitas vezes nos impede de ouvir a voz de Deus? Eu entendo que muitas vezes o que nos impede de ouvir a voz de Deus são as nossas convicções ou os nossos paradigmas, aquilo que nós muitas vezes estabelecemos como valores que governam a nossa vida. Eu vejo que Deus estava quebrando os paradigmas e as convicções ideológicas de Naamã. Naamã era um sírio e ele vivia numa nação onde era comum as pessoas elevarem coisas ao status de deuses. Naamã vivia numa nação onde era comum algo, ou uma coisa, ou um ser criado ser adorado e venerado como um deus. E Naamã, ele precisava deixar de lado o seu sistema de crenças, as suas convicções, os seus paradigmas ideológicos de fé, para poder entender o que Deus queria falar com ele. Nas nações pagãs dos tempos bíblicos, queridos, era comum que essas nações, elas elegessem coisas, animais, seres criados, até mesmo o próprio homem, e os elevassem à condição de deuses. E para satisfazer essa adoração pagã, muitas vezes essas nações, elas perdiam a visão do valor da vida. A vida humana perdia praticamente o seu valor em função de atender o seu sistema de crenças. Era comum para essas nações pegarem crianças inocentes e sacrificarem essas crianças em oferendas aos seus deuses, simplesmente para satisfazer um conceito ideológico de fé. A vida perdia o seu valor completamente. Reis, muitas vezes influenciados pela instrução vinda dos magos, que eles colocavam ao seu lado para estarem servindo de orientadores, eles, para satisfazer uma orientação no sentido de vencer uma guerra, eles muitas vezes sacrificavam ali os seus próprios filhos, queimados vivos, para não perder uma batalha diante de uma nação adversária.
Ou seja, se eu preciso sacrificar uma vida humana para ganhar uma batalha e vencer uma outra nação, não tem problema, a gente vai sacrificar a vida, porque o importante é vencer a guerra, o importante é vencer a batalha. Então, eles viviam debaixo desse conceito ideológico de vida e de fé. E Deus, ele não queria apenas curar ou libertar Naamã de uma enfermidade, mas Deus queria libertar Naamã de um mundo mergulhado num sistema ideológico errado, que fazia dele um homem que adorava as coisas e os seres criados como Deus em sua vida. Quando eu trago isso para os dias de hoje, querido, pensando assim na nossa sociedade, pensando hoje nesse nosso conceito de mundo moderno que estamos vivendo, olhando à nossa volta e vendo o rumo que as nações têm tomado, eu percebo de uma maneira assim muito clara que hoje as nações, a sociedade moderna, ela se identifica muito com as nações pagãs dos tempos bíblicos. Hoje nós vivemos numa sociedade moderna que aceita com muita facilidade o entendimento de que coisas e até mesmo pessoas podem ser elevados à categoria de Deus. Nós vivemos um tempo onde a intelectualidade humana, a filosofia, a tecnologia, as coisas materiais e até mesmo o dinheiro, eles estão sendo aceitos como deuses na vida das pessoas. Para muitas pessoas hoje o dinheiro é um deus, né? E hoje nós vemos à nossa volta, queridos, quantas pessoas estão sendo sacrificadas como se fosse um sacrifício, como se fosse uma oferenda a um determinado tipo de Deus, estão morrendo em sacrifício para satisfazer muitas vezes a adoração que existe no coração das pessoas. Quantas pessoas hoje no mundo, quantas crianças hoje no mundo não morrem através da miséria, não morrem através de desnutrição, de maus cuidados, né? Em função do amor ao dinheiro, do amor ao poder, da ganância. Os governantes da terra, hoje, eles, de certa forma, estão vivendo em torno da ideologia de que o poder e o dinheiro são, de certa forma, um Deus em suas vidas. Nós vemos hoje isso claramente, né, na atitude que essas pessoas desenvolvem ao governar muitas vezes os países diante das quais elas exercem a sua autoridade. Queridos, o dinheiro hoje tem separado casais, o dinheiro hoje, queridos, tem sido a causa de muitos filhos tirarem a vida dos próprios pais. O dinheiro hoje tem levado a corrupção sobre a terra, tem proliferado, de certa forma, a corrupção sobre a terra, nos poderes políticos, no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo das nações. E hoje eu vejo que Deus está falando com os Naamãs. Como Deus falou com o Naamã no passado, Deus está falando com os Naamãs de hoje, dizendo: olha, gente, observem aí a volta de vocês. Um pequeno vírus, ele tem o poder de tirar a paz, o sossego do coração dos seres humanos. Observem que o dinheiro, o poder, as coisas materiais desse mundo, nada são diante da necessidade que vocês têm de permanecerem vivos, de vencerem a morte. Como vocês são frágeis. Um simples vírus expõe toda a fragilidade de vocês. Deus está falando com os Naamãs desse tempo que dinheiro, poder, fama, riqueza não é nada diante da maior necessidade que muitas vezes nós temos. A maior necessidade de Naamã era ter a cura sobre a sua enfermidade e vencer a morte que era imposta por essa enfermidade sobre a sua vida. O dinheiro, o poder, tudo que ele tinha eram totalmente ineficazes e incapazes de dar a ele a vitória que ele precisava, porque essa vitória só Deus podia lhe dar. Queridos, Deus está falando conosco através dessa pandemia, que os valores materiais desse mundo não podem ocupar o seu lugar, o lugar que é dele no nosso coração. Queridos, eu não estou dizendo aqui que nós devemos viver uma vida sem dinheiro. É impossível viver na terra sem dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para comprar, nós precisamos de dinheiro para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do dinheiro, mas nós não podemos ter o dinheiro como um Deus na nossa vida. O problema não é termos dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema é nós adorarmos e amarmos o dinheiro
ao invés de amarmos o nosso Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Ele. Quais são os 2 mandamentos da Bíblia centrais? Amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem o cumprimento de todos os 10 mandamentos que estão descritos na palavra de Deus. Queridos, o amor ao dinheiro como um Deus, ele é a raiz de todos os males na terra. É o que a palavra de Deus nos diz. E isso está escrito na carta de Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6. Eu vou estar abrindo aqui, lendo para vocês. 1 Timóteo 6, do versículo 6 em diante, que diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé. Quantas pessoas se desviaram da fé por causa do dinheiro ao longo dos tempos? Quantas pessoas abandonaram, deram as costas para o Senhor por causa do amor ao dinheiro? Judas é um exemplo clássico disso, queridos. Judas andou com Jesus, Judas viu Jesus curar, Judas viu Jesus fazer milagres, Judas ouviu e recebeu da sabedoria do Mestre pessoalmente, esteve ao lado de Jesus, mas por 30 moedas de prata ele traiu a Jesus. Ou seja, o seu amor ao dinheiro foi mais forte que o seu amor a Jesus, e por isso ele terminou a sua vida nessa terra pendurado numa árvore, morto, suicidou-se. Por quê? Porque o remorso tomou conta do seu coração. O amor ao dinheiro o levou à morte. Quantos crentes estão andando com Jesus dentro das igrejas, estão ouvindo de Jesus, estão vendo as maravilhas de Jesus, mas como Judas continuam amando o dinheiro mais do que a Cristo? Cuidado, querido. Talvez essa pandemia ela tenha vindo sobre a terra para desprender o seu coração desse amor ao dinheiro e levar você a entender que quem merece o teu amor é aquele que te salvou na cruz do Calvário. É Jesus de Nazaré. Ele sim precisa receber o teu amor, porque ele não só tem o poder de salvar a sua vida neste mundo, mas de salvar a sua vida na eternidade. Ele derramou seu sangue para que você pudesse ter vida e vida com abundância, vida eterna. Cuidado, o dinheiro se tornou um dos ídolos e um dos deuses desse tempo. Deus está usando essa pandemia para quebrar esse Deus no coração das pessoas. Através dessa pandemia, Deus tocou na economia das nações. Através dessa pandemia, Deus desestruturou a economia de muitos países, para que, nesse momento, os reis, os governadores da terra, se curvem diante do verdadeiro Deus e clamem a Ele, e busquem nele a solução para as suas vidas e para as nações que eles governam. Queridos, o que nos impede de ouvir a voz de Deus? Uma idolatria errada, uma visão errada de quem é Deus na nossa vida. Mas o que também nos impede de ouvir a voz de Deus são as nossas vaidades, os desejos da carne que muitas vezes nós permitimos que governem o nosso coração. O apóstolo Paulo ele fala com Timóteo ainda, agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. O que isso quer dizer, queridos? Que viria um tempo em que as pessoas gostariam mais de ouvir mentiras agradáveis do que verdades duras. Mentiras agradáveis do que verdades duras. O povo hoje quer viver no mundo da fantasia, no mundo das fábulas, no mundo do faz de conta. Só que nós precisamos viver a realidade. E a realidade é que realmente importa para as nossas vidas, porque é a partir da realidade que nós vivemos aqui, que nós vamos viver uma realidade diferente com Deus na eternidade. Queridos, o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo nesse mesmo capítulo, no versículo 1 e 2, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos,
na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas e exortes com toda longanimidade e doutrina. Aqui não está escrito assim, consola, afague, faz carinho. Não, aqui está dizendo, corrija, repreenda e exorte. O que Deus está dizendo para mim e para você nesse tempo? Que a sua maneira de demonstrar amor por nós é nos corrigindo, é nos repreendendo, é nos exortando, para que nós não venhamos a nos desviar da verdade, para que nós não venhamos a perder os nossos corações para a carnalidade que hoje está imperando nesse mundo. Nós nunca vivemos um tempo na terra onde houvesse um crescimento tão grande, tão forte dos desejos da carne no coração dos homens. E a palavra de Deus diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Pelo contrário, caminha para a morte. Aquele que vive na carne, anda na carne, caminha para a morte. E onde está isso, pastor? Está aqui em Romanos. Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8. Diz assim, 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em outras palavras, se você continuar andando na carne, você não vai conseguir agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Ser uma pessoa que agrada o coração de Deus deve ser o alvo da nossa vida. E talvez Deus esteja falando comigo e com você, como cristãos, como crentes nesse tempo, filho, é hora de você deixar as coisas da carne de lado. Você tem sido e vivido como um crente carnal nesse tempo. Eu estou enviando essa pestilência sobre a terra para que você entenda que é hora de você deixar de ser dominado pelas vaidades, pelos desejos da carne e se voltar aos propósitos do Espírito e viver a vida do Espírito e andar no Espírito, e assim você não satisfará os desejos da sua carne. Deus está nos chamando, Deus está falando conosco, queridos, porque Ele quer que nós andemos no Espírito e nos desviemos das vontades da carne. O que nos impede de ouvir a voz de Deus, queridos? O desamor. O desamor. O desamor muitas vezes traz dentro de nós desprezo, traz dentro de nós ciúmes, ira, contenda, inveja, ciúmes. E isso muitas vezes, queridos, nos impede de ouvir a voz de Deus. Deus está falando e nós não conseguimos ouvir porque o desamor é mais forte dentro do nosso coração. E eu tenho um exemplo clássico do que eu acabei de dizer, descrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando a Bíblia nos conta a história de Caim e de Abel. A Bíblia nos conta que o primeiro homicídio na terra aconteceu entre dois irmãos. Deus criou aqueles dois como os dois primeiros irmãos na terra. Diz a palavra de Deus que ambos foram adorar a Deus e Deus se agradou da adoração de Abel e não se agradou da adoração de Caim. E o que Caim fez? Caim começou a guardar no seu coração mágoa, inveja, rancor, ira contra o seu irmão. E a palavra de Deus diz que Deus viu tudo isso, porque Deus vê o nosso coração. Eu quero dizer para você, querido, o seu coração, ele está patente diante dos olhos de Deus. Deus vê o teu coração, Deus sabe o que você pensa, o que você sente, o que está dentro de você. O que muitas vezes você esconde das pessoas, você não consegue esconder dos olhos de Deus. Deus te vê por dentro. E Deus olhou no coração de Caim e disse: Caim, o pecado está à porta, mas sobre ele você deve dominar. Em outras palavras, o pecado está à porta e você deve rejeitar esse pecado na sua vida. Eu vejo que há dentro de você um desejo de morte contra o seu irmão. Mas o que Caim fez? Ele fechou seus ouvidos para Deus e matou o seu irmão Abel e foi amaldiçoado. Queridos, o que impediu Caim de ouvir a voz de Deus? O desamor. Ele queria adorar a Deus em desamor, guardando no seu coração ira, mágoa, ressentimento contra o seu irmão. Quantos crentes estão na igreja hoje adorando a Deus, mas guardam mágoa, rancor e ódio do seu irmão que muitas vezes está ali do seu lado? Quantos crentes estão na igreja muitas vezes levantando as mãos aos céus e adorando a Deus, mas falando mal do seu irmão pelas costas? Quantos crentes muitas vezes estão dentro da igreja adorando a Deus, mas julgando o seu irmão, diminuindo o seu irmão, usando de maledicência e muitas vezes, queridos, ferindo o seu irmão,
e não se dão conta de que não é possível servir a Deus em desamor. O desamor fecha o seu coração para Deus. Queridos, Deus está nos dando a oportunidade de, através dessa pandemia, amarmos mais as pessoas. Você percebeu que nessa pandemia as pessoas se tornaram mais solidárias, mais generosas umas com as outras? Deus está quebrando o desamor no coração das pessoas através da doença. A doença muitas vezes aproxima os que estão distantes, e Deus está fazendo isso através dessa enfermidade. Queridos, também nós precisamos não somente abrir os nossos ouvidos, nós precisamos abrir a nossa mente para entendermos que muitas vezes nós estamos errados e Deus está certo. Naamã, quando ouviu a voz de Deus que veio a ele através do profeta Eliseu, dando a ele a instrução de dar sete mergulhos no Rio Jordão, ele se fechou, porque ele não gostou daquela palavra, ele não gostou da instrução que veio de Deus, porque no coração dele o Rio Jordão não estava à sua altura, era um rio sujo, ele queria se banhar nos rios limpos de Damasco, porque ele achava que o Rio Jordão não estava à sua altura. Queridos, Deus estava falando ao coração de Naamã para abençoá-lo, mas ele mesmo doente continuava orgulhoso, ele mesmo doente continuava arrogante, ele mesmo doente continuava altivo e soberbo. Muitas vezes, queridos, até mesmo a doença, ela não consegue nos quebrantar totalmente como deveríamos ser quebrantados. Deus estava não somente curando Naamã de uma lepra, mas curando Naamã de um coração orgulhoso. Às vezes nós buscamos a Deus em função de uma necessidade, mas Deus vê 2, 3, 4, 5 necessidades que Ele quer trabalhar na nossa vida. E Ele usa aquela nossa busca não só para resolver um problema, mas vários problemas que estão na nossa vida. Na vida de Naamã havia um problema que estava relacionado a uma enfermidade, a uma lepra, mas também havia um problema que se manifestava na vida dele através de um coração orgulhoso, de uma crença errada, baseada em ideologias de fé errada. Enfim, haviam várias situações que Deus queria trabalhar na vida daquele homem. E talvez hoje Deus está trabalhando várias coisas na sua vida, mas para que você possa receber o trabalhar de Deus, que vai te abençoar, que vai te libertar, que vai te curar, você precisa abrir a sua mente e entender que você está errado e que Deus está certo. Enquanto você achar que você está certo e que Deus está errado, o milagre de Deus não vai acontecer na sua vida. Talvez hoje é o momento de você, usando a linguagem que o pessoal usa aí fora, é hora de você baixar a bola, é hora de você entender que entre Deus e você sempre vai estar errado e Deus sempre vai estar certo. Queridos, Deus usou uma dificuldade, um problema, para que Naamã pudesse ir ao encontro dele. Naamã buscou a Deus por um interesse baseado numa cura que ele queria receber. Talvez a gente pense assim, mas pastor, não é errado buscar a Deus por interesse? A gente não tem que buscar a Deus por amor? Sim, irmão, o correto é a gente buscar a Deus por amor, é estar com Deus por amor, é estar em oração a Deus por amor, é ler a palavra de Deus por amor. Mas muitas vezes Deus Deus nos ama tanto que Ele permite que no primeiro momento a gente busque a Ele por um interesse da nossa vida, para que depois a gente descubra quão maravilhoso é estar com Ele e amá-lo. Queridos, Naamã buscou a Deus por interesse, e eu não tenho vergonha de dizer, eu também busquei a Deus por interesse. No momento da minha caminhada cristã, eu só queria ir à igreja, fazer o meu casamento e nunca mais voltar ali. Mas, através dessa situação, Deus conquistou meu coração e a minha vida para Ele. Então, muitas vezes, nós podemos sim buscar a Deus inicialmente por um interesse, mas depois a gente vai descobrir que a gente pode e deve buscar a Deus por amor. Hoje eu posso dizer que eu busco a Deus, sirvo a Deus por amor, mas um dia eu também tive que buscar a Deus baseado num interesse. Queridos, Deus está falando conosco. Deus está falando comigo, com você. Deus quer que a gente abra os nossos ouvidos e Deus quer que a gente abra a nossa mente para entender o que Ele está realizando e operando em favor das nossas vidas. Que essa palavra seja poderosa para te abençoar, para edificar e para fortalecer a sua fé nesse dia. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.